Uma boa tarde a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais uma reunião do GEPED, hoje com a presença do professor Pablo Severiano Benevides, que vai falar para nós um pouco sobre as temáticas, né, alguns dos temas lá do curso do Foucault em Defesa da Sociedade. O professor Pablo é pós-doutor em Filosofia e Educação pela Universidade de Barcelona, período em que foi professor visitante do Departamento de Teoria e História da Educação na mesma instituição, doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará, com estágio doutoral pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Com bolsa lá do CNPq, onde ele estudou Biopolítica, Escola e Resistência, Infância para a Formação de Professores, Infâncias para a Formação de Professores, da qual participou como pesquisador. Mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Ceará, tá? Na linha de pesquisa Conhecimento e Linguagem, graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, foi professor efetivo durante 11 anos do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, tendo ingresso em 2008, mediante aprovação, em primeiro lugar no concurso público, tendo sido filiado aos setores de estudos da Psicologia Escolar, Educacional e Psicologia Social, mediante nova aprovação em primeiro lugar, em novo concurso realizado em 2019, e atualmente professor adjunto do Departamento de Fundamentos da Educação na UFC, que é onde o Pablo se encontra hoje, né? Então, ele tem dedicado e coordenado grupos na área do pensamento de Foucault, tá? E se dedicado aí a uma série de atividades, publicações, artigos científicos. Então, é alguém que já está experimentado, né, na pesquisa em Michel Foucault, que certamente vai nos brindar aqui, nós do GEPED, né, com a sua pesquisa e o seu conhecimento. Pablo, muitíssimo obrigado por estar conosco. A palavra é sua, meu querido. Obrigado, Ricardo. Sou eu que lhe agradeço por esse convite, né? Queria também saudar a todos do GEPED. Para mim é uma oportunidade muito felicitante da gente iniciar essa conversação, da gente ter essa tarde aí dedicada a conversar um pouco sobre o pensamento de Michel Foucault. Para mim é uma tripla satisfação, né? Porque é a filosofia, porque é Michel Foucault e porque é a cidade de Sobral. Né? Cidade essa que eu pude compartilhar 11 anos da minha vida e que, sem dúvida, pude aprender muita coisa e pude ser uma outra pessoa durante todo o tempo que eu tive aí na cidade de Sobral, no curso de Psicologia da UFC. Então, queria agradecer mais uma vez ao Ricardo pela confiança, né, que foi depositado em mim, de certa forma, quando a gente convida uma pessoa, porque a gente tem pelo menos uma certa confiança de que essa pessoa possa levar a contento o projeto do grupo. Eu fico bastante nostálgico sempre quando eu vou falar para o pessoal da filosofia. Eu cheguei a fazer mestrado em filosofia, né, meu mestrado foi em filosofia, e eu me lembro dos tempos áureos da filosofia, em que a gente tinha vários grupos de estudos que eram sobre obras, né? Muitas vezes obras extensas. O Ricardo falou há pouco de um grupo em que nós tivemos, que foi coordenado pelo professor Kleber Amora, né, que boa parte dele aconteceu na casa do professor Teixeira, né, grande professor Teixeira, que era um grupo que durou cerca de 3 anos e meio, né, 3 anos e meio a 4 anos, e o único objetivo era ler a Crítica da Razão Pura. Então, eu me lembro assim desses grupos que versavam sobre obras como a Fenomenologia do Espírito, do Hegel, o Ser e Tempo, do Heidegger, a Genealogia da Moral, do Nietzsche, quer dizer, as investigações filosóficas do Wittgenstein. Então, apresentar uma obra, para mim, é uma coisa muito de muita responsabilidade, né? A gente sente um pouco a responsabilidade nas costas, mas é uma coisa muito felicitante, porque, para mim, traz a nostalgia desses tempos da filosofia, né? Desses tempos aí, e dessa marca, dessa característica dos filósofos, do pessoal que toca os cursos de filosofia. Quer dizer, a ênfase, às vezes, mais em obras do que propriamente em temas, em problemas, em horizonte de pesquisa, coisa que eu acho muito bacana, que eu acho que tem o seu valor, certo? Eu dividi, pessoal, essa apresentação em 5 momentos, e eu pensei, né, não sei como é que, via de regra, tem funcionado as apresentações
no GPED, Ricardo, mas eu pensei da gente destinar um tempo depois para fala, para debate, para conversa, certo? De modo algum eu quero fazer qualquer tipo de monólogo aqui, mas o que a gente espera é que a palavra circule, né? E eu estava refletindo um pouco sobre as mudanças que a gente vem fazendo em nós mesmos, né? A respeito das nossas organizações em falas, em palestras, em apresentações e mesmo em aulas, com esse modelo remoto. Então, eu me lembro que logo no começo havia muito, né, inclusive foi uma tendência em que Silvio e eu tivemos na disciplina, que era assim, a gente fazia a apresentação e depois abria para debates. Mas cada vez mais eu fui percebendo que, às vezes, certas interações, no momento em que você está falando, elas não necessariamente te tiram do eixo, elas não necessariamente são contraproducentes. Então, elas são bem-vindas, tá, pessoal? Eu queria dizer que, assim, eu tô falando aqui, mas estou atento ao chat também. Talvez nem tudo que for colocado eu possa responder, eu possa encaminhar na hora, mas eu estou vendo tudo que já veio o comentário da Elineide, né? Tem um jovenzinho. Então, assim, eu tô ligado no que está rolando no chat, certo? Caso vocês queiram tomar a palavra também, né? Caso vocês queiram fazer uma pergunta no momento da apresentação, sintam-se inteiramente à vontade, certo? Não faça a menor questão de ter o monopólio, a hegemonia, a centralização da fala, até porque pela apresentação que a gente vai ter, né? Ou seja, pelo curso que a gente vai estar trazendo, não haveria nada mais contraditório e incoerente do que buscar a centralização da fala. Certo? Então, pessoal, eu começo assim pedindo desculpas pelo atraso. Eu tive um problema em relação ao computador, a câmera do meu computador não funcionou, eu tive que pegar o notebook aqui da minha companheira para poder botar para funcionar. Mas certamente vai haver um momento em que eu vou ter que fazer uma pequena interrupção, porque eu já percebi que a carga da bateria não está lá, essas coisas todas, mas eu acho que a gente pode, isso não vai ser um empecilho para a gente ter um encontro, né, legal, bacana, contento e produtivo, né? Queria também me desculpar com vocês pela semana passada. Eu poderia dizer que tive um contratempo, mas de fato assim, foi um equívoco da minha parte. A gente estava iniciando a nossa semana de acolhimento na pedagogia. A gente costuma dedicar uma semana inteira com várias atividades para o pessoal do curso de pedagogia da FACED, e eu estava muito envolvido nessas atividades, e de fato foi um equívoco meu, eu achei que o encontro ia ser na sexta. Mas, enfim, estou aqui e espero que a gente possa ter uma conversa bacana, produtiva, sobre esse curso em defesa da sociedade. Bom, então chega de falatório, né? Vamos começar a nossa apresentação do curso. Volto a dizer, me interrompam então e quando vocês sentirem necessidade, tá bom? Eu dividi em 5, eu gostaria de destacar 5 elementos fundamentais desse curso, certo? E desde já eu digo para vocês, os recortes poderiam ser vários, poderiam ser múltiplos. De forma alguma eu vou estar fazendo aqui uma síntese panorâmica da obra, né? Percorrer todos os momentos da obra, mas certamente eu vou enfatizar bastante alguns, talvez deixar de lado outros, né? Talvez trazer alguns de uma maneira sutil, mas, via de regra, a apresentação ela versará sobre a primeira aula, de 7 de janeiro de 76, certo? A segunda aula, de 14 de janeiro, e sobre o resumo do curso. Então, são esses três principais pontos do curso que eu procurei buscar, trazer para vocês. Tá bom, pessoal? Então, começando pelo começo, sem que isso seja um pleonasmo, né? Ou seja, começando pelo começo do curso, o Foucault chama a atenção, logo nas primeiras páginas da primeira aula do curso, sobre um acontecimento relativamente recente. Como diz o Foucault, isso não teria mais de 20 anos, né? Isso teria em torno de 10 a 15 anos. E se a gente está em 1976, o Foucault está falando da década de 60. Certo? Então, qual é este acontecimento que o Foucault quer destacar? Este acontecimento é o que eu vou chamar
Mas o que é que esse palavrão, Paulo? O que é que isso quer dizer? Eficácia das ofensivas descontínuas e dispersas. O que o Foucault está procurando chamar atenção é uma espécie de criticabilidade geral dos grandes sistemas teóricos. O que ele vai chamar de friabilidade dos solos. As grandes narrativas, o que a gente escuta tanto falar em metanarrativas, né, a crítica às metanarrativas, algo que o Derrida já acentuava, elas começam a entrar em declínio. Os grandes sistemas teóricos começam a ser contestados de vários pontos. As grandes estruturas de poder começam a ser questionadas de vários pontos, né? Então, a isso, Foucault, essa contestação, eu acho que vale a pena frisar, ela é a um só tempo uma contestação de saber, mas ela é também uma contestação política. Quer dizer, os saberes que são produzidos nessas ofensivas, eles são imediatamente políticos. Eles são imediatamente saberes de combate. E aqui o Foucault dá alguns exemplos, certo? Aqui o Foucault está falando da antipsiquiatria, aqui das várias formas de produzir discursos e práticas antipsiquiátricas. Aqui o Foucault está falando da análise existencial. Né? Aqui o Foucault está falando numa certa crítica à moralidade, principalmente a partir de autores como Reich e Marcuse, certo? Aqui o Foucault está falando dos ataques ao aparelho judiciário por parte do pensamento anarquista, certo? Então aqui também está em Horizonte os anarquismos. E o Foucault também situa o Antiédipo, a obra de Deleuze e Guattari. A gente poderia citar, a gente poderia ver alguns outros elementos, e até pensar hoje em dia como é que se dá onde estaria presente essas ofensivas dispersas e descontínuas, né? Mas a época, em 1976, Foucault situou, né, mais ou menos esse horizonte de saber e de fazer política. E isso deflagra, no meu entendimento, a atualidade, certo, desse livro. Isso deflagra a atualidade desse livro. Eu sempre gosto de dizer assim para o pessoal que conversa comigo, assim, Pablo, se você tivesse que indicar um texto sobre genealogia introdutória a Foucault, qual você indicaria? Então, eu indicaria a primeira aula do curso em Defesa da Sociedade. Eu acho essa aula fundamental para a gente entender o que é genealogia. E também um texto muito bom chamado Nietzsche, a Genealogia e a História, certo? Que é um texto que consta na coletânea Microfísica do Poder. Mas eu prefiro esse texto porque eu acho ele mais fácil, eu acho ele mais didático, eu acho ele mais forte, não é? Eu acho ele tem uma pegada mais belicosa, mais contundente, e eu acho que ele traz elementos que são muito importantes de nós discutirmos hoje em dia. Então, ao falar da eficácia dessas ofensivas dispersas e descontínuas, certo? O Foucault vai estar chamando a atenção para o caráter sempre local da crítica, o caráter regional, o caráter particular da crítica. A crítica, né, ela se faz cada vez mais em um registro regional, em um registro específico, um registro local e um registro particular. E isso vai provocar o que o Foucault vai chamar das reviravoltas de saber. As reviravoltas de saber, elas se dariam a partir da emergência, do aparecimento do que o Foucault vai chamar de insurreição dos saberes sujeitados. E aí eu gostaria de frisar, certo? Vou até escrever no chat. Essa expressão, saberes sujeitados, é uma expressão muito importante para a gente compreender o significado da genealogia, certo? Não é uma coisa tão óbvia, tão simples, como a gente poderia pensar à primeira vista. O que é que o Foucault vai compreender como saberes sujeitados? Basicamente, seria o acoplamento entre duas formas distintas de saber, certo? Vamos para a primeira delas. A primeira delas diz respeito às pequenas vanguardas, certo? Aos pequenos movimentos minoritários que surgem, aos pequenos dissensos que vão aparecendo, mas que são englobados pelas grandes unidades teóricas. Certo? São aquelas vanguardas que não vingam. São aqueles movimentos políticos que não vingam.
é de repente um certo movimento de tentativa de fundar, né, ou causar curto-circuito a um partido político, mas você desiste de fazer aquilo. É, de repente, uma psicanálise específica que se produziu, mas que desapareceu em nome da unidade chamada psicanálise. É, de repente, uma forma específica de compreensão do marxismo, de produção do marxismo, de reinvenção do marxismo, que, de repente, retroage em função desta unidade teórica chamada o marxismo. Certo? Então, os saberes sujeitados, em parte, são esses saberes que Foucault vai chamar, entre aspas, os saberes eruditos, os saberes empoeirados, os saberes que têm a ver com a clivagem, com as divergências que existem no interior dos grandes sistemas teóricos, né, dessa grande unidade teórica dos sistemas que reivindicam para si uma exclusividade. O que você faz é psicanálise? O que você faz é marxismo? O que você faz é ciência? O que você faz é psicologia? Então, por um lado, as genealogias se ocupariam com esses saberes que foram, nas palavras do Foucault, escondidos, né? Escondidos, não vingaram, não venceram, mas representaram vanguardas minoritárias. A gente pode pensar isso no campo da música, a gente pode pensar isso no campo do cinema, né, do campo das artes em geral, no campo da filosofia, certo? Então, esse seria o primeiro bloco de saberes sujeitados. O Foucault vai falar em um outro, né, que ele vai chamar de saberes das pessoas. Né? Provavelmente ele vai utilizar essa expressão, os saberes das pessoas, que é o saber do psiquiatrizado, do doente, do enfermeiro, do médico, do aluno, do estudante, né? E por mais que seja um saber do médico, não é um saber médico, mas é um saber que diz respeito à própria vivência das pessoas. E nesse sentido, o Foucault adverte que isso nada tem a ver com a noção de senso comum, certo? Que geralmente se costuma opor a tudo aquilo que é qualificado, a tudo aquilo que é desqualificado perante a lógica, perante a ciência, perante a argumentação racional, não é? Esses saberes das pessoas, segundo Foucault, são saberes sem senso comum, são saberes impassíveis de consenso, são saberes impassíveis de unificação, não é? São saberes que são também excluídos porque são desqualificados do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico. Né? São considerados saberes menores, saberes inferiores no grau de hierarquia da exigência para que algo se torne saber, e por isso a gente tem essa desqualificação dos saberes das pessoas. É muito curioso, pessoal. Vejam que a gente está falando no contexto das ofensivas dispersas e descontínuas, a gente está falando em descontinuidade, a gente está falando em não totalização, certo? A gente está falando em saberes que foram sujeitados, a gente está falando em saberes das pessoas, da vivência das pessoas, certo? E a gente está falando na emergência de tudo isso, nessa emergência fragmentária dessas ofensivas aos grandes saberes. E aqui, desde já, eu lanço, né, uma provocação que talvez a gente possa deslindar ou agora, ou, enfim, no momento final. Em que medida isso tem a ver com os chamados, com as chamadas políticas da diferença, né, ou as múltiplas políticas identitárias, as políticas que falam sobre o lugar de fala? Será que isso já não seria uma maneira de antever tudo isso, quando Foucault fala na emergência desses saberes das pessoas? Já a ideia de um saber que provém do relato singular, local, particular, específico de alguém que sofre de uma determinada forma, dada a sua história de vida, não é? Dados os marcadores que definem essa história de vida. Será que não haveria alguma semelhança nesse sentido? Né? Então, essa é a primeira provocação que a gente faz. Certo? Eu peço a vocês 2 minutinhos, que o computador acabou de acusar a bateria fraca, e eu vou dar uma carga, certo? Se vocês puderem segurar 2 minutinhos, eu já retorno. Tudo bem, Ricardo? Tranquilo. Obrigado.
Pronto, pessoal. Felizmente deu para resolver rápido aqui o problema da carga do computador. Bom, então foi essa. Travou, Pablo. Pablo? Não sei se você está me escutando, já estava dando umas travadazinhas e agora travou de vez. Pronto, agora deu de fato eu caí, né, da sala e agora eu voltei. Pronto. Não sei se agora vocês estão me Tá ouvindo. ok, agora melhorou. Pedi o pessoal para manter as câmeras desligadas, eu não sei até Melhorou? onde isso realmente funciona. Melhorou. Mas de repente ver se a gente consegue, né? Estava travando muito, agora melhorou. Certo. Mas estava travando depois que houve a carga do computador, ou antes disso estava Antes estava travando a dando uns fala? pequenos travamentos, mas sem comprometer. Aí agora no retorno deu uma travada mais significativa, mas agora já tá melhor. Certo. Bom, tendo em vista, então, essa possibilidade desses travamentos, eu vou buscar falar um pouco mais devagar, certo? Bom, a questão vai em que medida diversos movimentos hoje em dia, né, a gente pode pensar os cyberfeminismos, né, em sua diferença com os feminismos mais naturistas, né, o pensamento decolonial, já se fala na educação, na pedagogia, quer dizer, uma pedagogia relacionada aos modos pedagógicos, enfim, dos diversos países da África, né, as novas narrativas sobre o corpo, os padrões corporais, né, os novos modelos biocêntricos, ecológicos, veganos, os discursos chamados anti-especistas, né, as mais distintas críticas aos padrões corporais, tanto estéticos quanto normativos, em que medida todo esse horizonte dos múltiplos movimentos minoritários ou identitários, né, em que medida isso não sinaliza uma certa relação com o que o Foucault está falando em 1976. Né? Fica aí como objeto da nossa reflexão essa ideia, certo? Em que medida esses temas, eles novamente não trazem grandes outros temas, certo? Porque o Foucault vai falar de um efeito, de uma certa reação dos saberes totalizantes em relação aos saberes minoritários, né? Então, em que medida esses pequenos saberes, apesar de picotados, recortados, fragmentados, eles não trazem grandes temas, né? Como o patriarcado, como a colonização, como a escravidão, né? Como as grandes perseguições, etc. E tal. E é a partir disso que o Foucault vai trazer o conceito de genealogia, certo? Já se encaminhando, né, do primeiro ponto, que essa ideia de saberes sujeitados, como acoplamento entre esses saberes minoritários, essas vanguardas esquecidas, esses dissensos que a grande unidade teórica busca recobrir, e os saberes das pessoas. Então, esses são os saberes sujeitados. É por isso que, para a genealogia, é necessário tanto uma certa erudição, quanto, digamos assim, uma certa escuta em relação aos saberes das pessoas. Uma coisa não exclui a outra. A erudição não exclui esse ato de pôr em visibilidade os saberes produzidos pelas pessoas. Certo? O que se opõe a tudo isso são os grandes discursos de fundamentação. É o fato de você começar um texto sobre qualquer coisa e achar que você porque tem que citar Platão, mesmo que você esteja falando sobre os processos de empresariamento da sociedade, tal como eles ocorrem na escola, você tem que citar certas coisas. Então, a genealogia é o avesso disso, certo? A pesquisa arqueogenealógica, ela nunca vai, por si só, de aqueles autores que você sempre tem que citar independente da sua pesquisa, certo? Ela sempre se situa nesse registro de diferença.
Então, nesse sentido, certo, a gente vai para o segundo ponto, que é propriamente sobre a genealogia, sobre o que é a genealogia, sobre o que faz a genealogia. Então, o que o Foucault vai falar é que a genealogia é uma tática de fazer intervir esses saberes sujeitados, ou uma tática, não é, de buscar jogar luzes a mecanismos de poder que são encobertos. Então, a genealogia é uma tática de insurreição. A genealogia, o Foucault vai indo além, né? A genealogia, ela ataca os efeitos de poder da unidade teórica da ciência. É nisso que o Foucault vai dizer. As genealogias são, muito precisamente, anti-ciências. E aqui a gente deve levar a sério essa afirmação do Foucault, porque ele vai com ela, não é, durante toda essa primeira aula do curso em Defesa da Sociedade. Esse eu acho que é o momento da obra do Foucault em que ele situa mais claramente a sua relação com o pensamento científico, não é? E o momento em que ele situa a genealogia como uma anti-ciência. Veja bem como essa palavra é forte, né? Ele não está dizendo que ele está fazendo uma outra coisa que não ciência. Ele está dizendo que a genealogia combate o efeito de poder centralizador das ciências. Então, isso é muito forte, e aí vai uma outra provocação, essa talvez maior do que a anterior, né? Ou seja, o que significa um certo culto à ciência, à unidade ciência que a gente vem fazendo hoje em dia, certo? Em que medida a gente não perdeu a percepção da pluralidade das ciências? Em que medida a gente não perdeu, que o Foucault já dizia há muito tempo, e muitos de nós já entendíamos bem, acerca do caráter político da ciência do começo ao final. Do começo ao final. A ciência não faz política somente ao final, mas todos os procedimentos que envolvem o fazer científico, eles são políticos. Então, em que medida a gente não está perdendo um pouco essa... Quando a gente tem, apesar de sermos de cursos das humanidades, enfim, das ciências sociais, da filosofia das humanidades, em que medida nós não estamos perdendo esse horizonte crítico, certo? Crítico em relação à ciência, mas não somente em relação à ciência, mas em relação às instituições, em relação aos aparelhos de Estado, em relação ao que Foucault chamou de rede social, para se referir à psicanálise. Ele usa essa expressão rede teórico-comercial, né? Ou seja, em que medida o efeito de centralização dessas instituições, que se dizem imediatamente em nome da ciência, desses aparelhos de Estado, não é? Enfim, dessa rede teórico-comercial, nós não estamos hoje em dia dizendo amém a tudo isso, certo? Em nome, evidentemente, de um revide contra uma outra política muito mais medonha, muito mais alucinatória, não é? Muito mais opressiva, muito mais virulenta, ou seja, que em nome da recusa em relação à pluralidade das ciências, institui práticas, dispositivos e insurreições políticas que são letais à vida, que são venais, brutais, letais à vida. Em que medida, para reagir a essa monstruosidade, a gente não tem, assim, pisado em uma série de cascas de banana em relação a isso e feito retornar a velha ciência. Em relação a isso, Foucault faz uma reflexão sobre o marxismo e a psicanálise, certo? Ou seja, o marxismo e a psicanálise seriam uma espécie de dobradiça, de meio termo. Já ao passo que o marxismo e a psicanálise, por diferentes motivos, denunciam os efeitos de poder da ciência, certo? Enfim, sou especialista em Marx, já de jeito nenhum, assim, gostaria muito de ser, já fiz algumas incursões na psicanálise, mas via de regra, o que a gente pode pensar é que assim, o marxismo ataca a ciência do ponto de vista de considerar todo o aspecto superestrutural, no qual está incluído a literatura, as artes, a filosofia, a educação, as ciências, como algo derivado das estruturas de produção de uma dada sociedade. Portanto, a ciência estaria sempre sob suspeita, pelo menos esta ciência que aí está, né? Esta ciência que aí está poderia sempre ser colocada sob suspeita, desde esse ponto de vista, como para a psicanálise, igualmente, toda a ciência que se edifica em cima do sujeito da consciência.
esse sujeito da consciência nada mais é do que a ponta de um iceberg. Esse sujeito da consciência está longe de constituir a maior parte da vida psíquica ativa do sujeito e, portanto, a ciência responde a essa pequena parte da vida humana. Então, desde esses dois pontos de vista, a gente tem um ataque do marxismo e da psicanálise à ciência, mas a gente tem um efeito, não é, de retroação na medida em que esses saberes querem também fundar uma ciência, na medida em que esses saberes, eles também sujeitam outros saberes, certo? E na medida que buscam se constituir enquanto unidades teóricas com esse mesmo efeito excludente das ciências duras. Na medida, quer dizer, a crítica ao marxismo e a crítica à psicanálise não é uma crítica teórica interna aos princípios do marxismo e da psicanálise, mas é uma crítica à ambição de poder. É isso que o Foucault vai falar. Nós criticamos, no marxismo e na psicanálise, essa ambição de estabelecer um discurso de verdade. Certo? Mais à frente, pessoal, o Foucault vai falar que, em relação a tudo isso, o que está em jogo é justamente pensar o que é o poder. Mas ele logo rejeita a formulação nesses termos. Ou seja, não se trata de pensar uma definição do poder, não se trata de fazer uma teoria do poder, não se trata de fazer muito menos uma ontologia do poder, mas se trata de fazer uma análise dos exercícios de poder, uma análise das formas concretas de funcionamento do poder. Então, nesse sentido, a primeira pergunta que vem é: a gente poderia derivar uma análise do poder de uma análise econômica? Quer dizer, a forma de funcionar da economia seria a referência, o modelo e a grade de análise para a gente pensar o poder? O poder sempre responde à economia? O poder, em última instância, é exercido por aqueles que possuem bens, posses, riquezas, monopólio do lucro, etc. e tal. Então, é nesse sentido que o Foucault vai dizer. Desse ponto de vista, existe uma tradição contratualista, né, que a gente pode identificar em Hobbes, e toda uma tradição jurídico-liberal, como Foucault vai caracterizar, certo? E existe uma tradição marxista que, embora sejam bastante diferentes, né, em relação àquilo que elas propõem como uma possibilidade de vida social, de organização da vida social, essas duas perspectivas teriam em comum essa ideia de que o poder possui uma funcionalidade econômica, certo? Ou seja, de que o poder funciona aos modelos da economia. Pois bem, o Foucault vai buscar uma tese, né, provisória, uma hipótese alternativa, que é afirmar que o poder não deve ser compreendido a partir das relações econômicas, mas deve ser compreendido a partir das relações de força. Certo? Então, ele é como se ele substituísse a noção de relações econômicas, e a palavra está escrita errado, mas não tem problema, pode soar um pouco estranho a princípio, né? Por que opor a força à relação econômica? Mas o Foucault, né, ao se distanciar de uma certa tentativa unitária de definir o funcionamento do poder, né, o poder como aquilo que apropria, o poder como aquilo que, digamos assim, funciona segundo a lógica do lucro, da mercadoria, da distribuição de riquezas, e isso como sendo a única forma possível de pensar o poder, vai buscar o poder a partir das relações de força. Certo? E nesse momento, que talvez seja o momento central do curso, certo? O Foucault vai identificar duas hipóteses específicas para pensar o poder. O primeiro seria pensar essas relações de força sob o signo da repressão e o segundo sob o signo da guerra. Basicamente, né, o Ricardo informou para mim que vocês leram há pouco tempo atrás o livro
A Vontade de Saber, não é o primeiro volume da sexualidade. Então, se a gente for, em linha geral, a gente está no mesmo ano, certo, pessoal? 1976, é o ano que o Foucault escreveu A Vontade de Saber, é o ano que o Foucault ministrou o curso em defesa da sociedade. Pois bem, basicamente a gente pode dizer que esses dois movimentos constituem uma tentativa de dar conta dessas duas formas de exercício do poder como relações de força, a repressão e a guerra. A vontade de saber, uma espécie de analítica do poder como poder repressivo, em defesa da sociedade, uma espécie de analítica do poder a partir do discurso da guerra. É nesse sentido que o Foucault, ele não, digamos assim, é nesse sentido que ele dá uma, digamos assim, uma invertida arqueogenealógica, um deslocamento arqueogenealógico e dizer, eu não vou bater o martelo e eu não vou responder à questão acerca da essência do poder ou da grade de análise fundamental, não é, para compreender as relações de poder. Mas eu vou compreender, eu vou buscar mapear como é que historicamente se buscou pensar o poder sob a forma da repressão. Vocês leram a história da sexualidade e certamente estão mais familiarizados do que eu acerca da noção de hipótese repressiva. Certo? Então, o que o Foucault faz na Vontade de Saber é uma espécie de narrativa desta grande crônica, né, desta grande forma de contar a história do poder, que sempre compreendeu o poder como aquilo que reprime, aquilo que censura, aquilo que mascara, inibe, aquilo que só sabe dizer não, aquilo que é monótono. O Foucault tem uma expressão muito interessante que é assim, o refrão da cançoneta antirrepressiva. Ou assim, como eu gosto de dizer, o samba de uma nota só. É como se o poder fosse o samba de uma nota só, aquela música do Tom Jobim. Mesmo o samba de uma nota só tem mais notas. Mas como se o poder sempre dissesse a mesma coisa, não, 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 como se o poder sempre buscasse reprimir. E nesse sentido, a análise da sexualidade, né, mais do que por um interesse direto em estudar a sexualidade, é tributária a essa análise do poder. Eu gosto sempre de dizer que A Vontade de Saber é muito mais um livro sobre o poder do que sobre a sexualidade. Se é que a gente pode colocar a coisa nesses termos. Certo? Mas a sexualidade permitiu ser um operador analítico excelente para pensar essa crônica do poder repressivo. Certo? Então, essa análise do poder repressivo, o que o Foucault vai chamar, nessa obra, certo? Hipótese Reich. A hipótese Reich seria aquela que encararia o poder como repressão. Isso a gente encontra de uma maneira bem bacana, bem colocada no resumo do curso, certo? No final do curso, mas a gente já encontra também na primeira aula isso. A segunda, o Foucault vai chamar de hipótese Nietzsche, certo? Essa hipótese Nietzsche que é justamente aquela que o Foucault vai trabalhar de uma maneira mais significativa nesse curso, né? E que, portanto, é aquela sobre a qual talvez nós mais devêssemos prestar atenção, ela se fundaria, e aqui a gente tem um anacronismo, talvez, ou pelo menos parcial, na inversão do aforismo de Clausewitz, segundo o qual a guerra e a política por outros meios. Então, como para Clausewitz, a guerra é uma continuação da política. Né? Então, a política seria o fato primeiro, a política seria o natural, o essencial, o originário, e a guerra seria uma forma de fazer política. Então, o que o Foucault propõe é inverter isso. A política não seria uma forma de guerra? Essa é a grande questão dessa obra em defesa da sociedade. A política é uma guerra continuada por outros meios? Certo? Então, é aí que ele vai situar a hipótese Nietzsche. Ou seja, deveríamos ver nas eleições, nas disputas parlamentares, nos debates, nas campanhas, nas bandeiras que são levantadas, hoje em dia nos ataques tecnopolíticos,
deveríamos ver nisso a continuação da guerra, a continuação dos mecanismos próprios da guerra, ou seja, a continuação de uma forma de poder militarizada, belicosa e organizada segundo os modelos e as lógicas próprias da guerra. Você percebe a natureza da questão que está em jogo? É justamente isso que o Foucault tenta colocar, certo? E é justamente isso que, em certo ponto, ele vai, ao invés de se posicionar, né, assumindo que o poder não é refém das relações econômicas, né? O poder não se traduz por um conjunto de relações econômicas, mas por relações de força, certo? Resta a Foucault essas duas hipóteses, a guerra e a repressão, hipótese Reich, a vontade de saber, hipótese Nietzsche, em defesa da sociedade. Portanto, o Foucault vai falar na emergência, né, segundo Foucault, por volta do século, salvo engano, do século XIX, como que se deu esse discurso da guerra, esse discurso que vai sinalizar que por trás das leis, por trás dos contratos, por trás dos grandes decretos de paz, por trás das instituições tranquilas, por trás dos territórios bem delimitados, existe sempre uma guerra permanente. Existe uma guerra no silêncio, existe uma guerra na paz, existe uma guerra na lei, existe uma guerra nas instituições, existe uma guerra na ciência. O Foucault vai dizer, tudo isso parece muito próximo do que eu falei, né? Tudo isso parece muito próximo do que eu falei. Mas talvez o meu interesse, e de fato tudo isso está muito próximo do que ele fala. E essa proximidade é uma coisa muito tênue. Mas em certo momento ele vai dizer, bom, talvez seja mais interessante, ao invés de assumir um lado da moeda, né, ao invés de assumir esse discurso, buscar reconstruir de onde veio esse discurso. Né? De onde veio esse discurso, né? Que ele vai opor ao que ele chamou de discurso jurídico-filosófico, que é aquele discurso kantiano, aquele discurso habermasiano, que falaria, digamos assim, de um ponto de vista abstrato, de um ponto de vista racional, de um ponto de vista de direito, acerca da civilização, acerca da racionalidade, acerca da praxis dialógica, desse discurso que pressupõe que a guerra é exceção, desse discurso que pressupõe que a dominação é exceção, que o poder é exceção. Haveria, portanto, um outro discurso, não é? Talvez a gente pode até, no sentido estrito, né, indo com as definições aí do Luiz Cláudio Figueiredo, dizer que se trata de um discurso mais romântico, no sentido estrito da palavra, que pode tanto descambar para um discurso mais conservador, como para um discurso mais popular e populista. Nesse sentido, Foucault vai dizer, esse discurso, ele traz, ao mesmo tempo, a nostalgia das aristocracias e de suas dominações, mas ela traz o ardor das desforras populares, o ardor das insurreições populares também. É um discurso de natureza mista desse ponto de vista da relação entre a aristocracia e as insurreições populares. Portanto, não seria unicamente um discurso conservador, no sentido assim, um discurso que defende uma certa elite, mas seria um discurso que possui um certo número de características que eu acho que seria importante agora a gente passar, né, para essas características. Uma delas, pessoal, é que quem profere esse discurso, certo? Mais uma vez, qual o discurso? O discurso da onipresença da guerra, o discurso de que a guerra está em todo canto, que as relações de dominação, segundo esse modelo da guerra, né, estariam nas instituições mais insuspeitas, mais silenciosas, mais tranquilas, é um sujeito que não pode se colocar no lugar do sujeito universal, certo? É um sujeito que não é nunca um sujeito universal. O sujeito que fala esse discurso, ele fala sempre de um ponto de vista político. E o que é que quer dizer de um ponto de vista político? É um sujeito que fala contra certas coisas. O sujeito universal, ele não fala contra nada. Repare, o sujeito universal, a rigor, ele não aponta nitidamente
o caráter antagônico, pelo menos no sentido que concebia Carl Schmitt, o sujeito universal, ele não sinaliza posição, digamos assim, no mapa político das relações de força. Então, esse sujeito que traz essa narrativa da guerra, da relação do poder como guerra, ele sempre se situa em um ponto de vista específico, ele traz reivindicações específicas, ele faz denúncias específicas, não é? E ele se remete sempre a um determinado, isso seria a primeira característica, certo? É um sujeito não universal, é um sujeito que não tem pretensões universais. A segunda característica é que esse sujeito ele sempre traz uma explicação por baixo. Essa é a palavra que o Foucault vai dizer, por baixo. E por baixo a gente deve compreender, certo? Que o sujeito que traz essa narrativa nunca traz a partir de um certo modelo, a partir de uma certa utopia de sociedade, definida filosoficamente ou definida politicamente. A gente pode dar um exemplo de 2 livros que tratam de utopias de utopias político-filosóficas, né? Por exemplo, A República do Platão, por exemplo, o Oden Chu, de um cara chamado Skinner, que é um autor que a gente estuda muito na psicologia. Então, são 2 ficções literárias que trazem essa utopia política, não é? De uma sociedade, né, no caso de Platão, de uma sociedade governada por filósofos, e no caso do Skinner, de uma sociedade governada por cientistas, né? De uma sociedade tecnocrata. Então, esse discurso histórico-político, como Foucault vai dizer, esse discurso que surge a partir do século XIX, que ele analisa durante todo o curso de Segurança, Território e População, vai fazer essa explicação por baixo, né? E como ele vai mesmo dizer, ele vai não pelo mais panorâmico, mais óbvio, mais claro, mas ele vai pelas violências difusas, né? Ele vai pela ambiguidade da origem das usurpações. Quem esteve primeiro no território? O que fizeram para dominar o território em que nós estamos? Quais foram os mecanismos de poder mesquinhos, sarcásticos, baixos, falsos, enganosos, manipuladores, ludibriados? Qual foi a trama? Qual foi a artimanha? Qual foi o jogo político? Qual foi a sujeira? Qual foi a farsa? Qual foi o golpe que foi estabelecido para poder usurpar de nós certos direitos fundamentais, porque nós que estivemos nesse território fizemos isso, isso e aquilo, a nossa terra, nosso povo é assim, assim, assado, quer dizer, isso é uma outra característica desse discurso, certo? Isso é outra característica desse discurso. Veja que a gente está preparando o terreno para chegar na noção de racismo de Estado. Veja que a gente está preparando o terreno para chegar no ponto em que esse discurso ele vai, inevitavelmente, segundo Foucault, pensar as relações, a organização social a partir de um conflito das raças. Certo? Uma outra característica desse discurso é que ele não avalia a história, certo? Pelo menos ele não avalia a história do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de um certo discurso racionalista, do ponto de vista do que é correto e do que não é correto. Já é um discurso que ele, digamos assim, traz a memória dos combates, traz a memória das grandes lutas, das grandes conquistas, dos grandes gládios. É um discurso que denuncia as faces das conspirações, das traições, mas ele não é um discurso que vai falar, por exemplo, em nome de um consenso universal em torno da praxis linguística e dialógica. E aqui eu estou, evidentemente, falando do nosso amigo Habermas, para marcar uma diferença radical em relação a esse discurso. É um discurso que jamais vai falar na paz perpétua, né? Ou seja, na possibilidade de você ter uma dada instituição internacional ou transnacional que possa bem regular os conflitos de todo o planeta em nome da paz, não é? Em nome de todos. Quer dizer, esse discurso do poder como guerra vai desconfiar o tempo todo desta narrativa de que é possível avaliar a história, de que é possível ter uma cúpula, um órgão que represente a todos e que avalie a história. Certo? E, por fim, pessoal, para trazer uma perspectiva que eu acho que talvez seja importante, esse discurso, ao mesmo tempo,
é um discurso que ele, por um lado, ele traz uma certa nostalgia, uma certa saudade aristocrática dos tempos de dominação das raças, do tempo das conquistas, do tempo das insurreições, do tempo digamos assim, das grandes fortalezas, dos grandes palácios, dos grandes castelos, das grandes guerras, dos grandes heróis. É um discurso que tem um ar de grande eloquência nesse sentido, não é? É um discurso que carrega no vocabulário para definir, para traçar a narrativa das grandes vitórias. Nesse sentido, é até curioso, né, como a palavra romântico vem de uma relação a Roma, né? A língua que é utilizada para narrar as conquistas de Roma, do Império Romano. Então, eu acho que tem uma ligação significativa, é uma outra digressão que a gente pode pensar, entre a emergência de um discurso romântico e, assim, em termos de data, há uma certa coincidência da explosão do romantismo, principalmente na Alemanha, né? Autores como Wagner, enfim, como o próprio Nietzsche, e o que está sendo posto aqui. Então, mas não é só um discurso que vai trazer, segundo Foucault coloca aqui, não é só um discurso que vai trazer o relato dos vitoriosos, no sentido assim, o relato daqueles que venceriam a guerra, que teriam vencido a guerra, mas vai ser um discurso que vai o tempo todo, não é, alimentar o ardor das desforras populares. É um discurso que vai alimentar o tempo todo a revolta, as paixões de insurgência, as formas de insurreição, tá entendendo? E todas as modalidades que hoje em dia a gente compreende sobre esse termo ambíguo chamado populismo. Certo? E talvez a gente possa traçar uma diferença muito grande, mas vai ser um discurso que, ao compreender que onde a gente acredita que exista paz, silenciamento, ordem, existe a guerra, existe uma imposição, existe algo arbitrário, percebam, isso é um discurso que, ao mesmo tempo, mobiliza as pessoas, mobiliza o povo a se insurgir contra esta ordem silenciosa, muda, que quer falar em nome de todos e para a salvação de todos. Certo? Mais à frente, quer dizer, ao tratar desse discurso, Foucault vai reencontrar, e aí isso é um tema que eu, de fato, como eu falei para vocês, eu ia escolher algumas questões, deixar talvez outras de uma maneira mais lateral. Isso é um tema que o Foucault vai deixar um pouco eclipsado, desculpa, é um tema que a minha fala vai deixar um pouco eclipsada, certo? A gente pode tentar discutir sobre isso, mas esse discurso histórico-político acerca do poder como uma forma de guerra, ele vai se desdobrando, certo? E isso, para Foucault, curiosamente, coincide de uma maneira histórica com a formação dos grandes exércitos dos Estados-nação. Esse discurso ele aparece pouco tempo depois dos grandes exércitos e dos grandes dispositivos de guerra, né, da organização desses grandes exércitos, da militarização dos estados aparecer. Esse discurso aparece também, né, e ele vai desembocar no que o Foucault chamou de racismo de Estado, ou Estado racista, no Estado assassino e no Estado suicidário, no limite do Estado suicidário, que é o que o Foucault que esse que é o termo que o Foucault utiliza para pensar o nazismo, o Estado nazista, o Terceiro Reich, como o que significa levar no limite esse discurso histórico-político, essa prática histórico-política digamos assim, da briga das raças, né, do duelo entre as raças. Bom, o Foucault vai fazer isso a partir de algumas questões de método, ele vai fazer algumas advertências de método, mas daqui para frente fica desenhado esse horizonte teórico, né? E na apresentação do curso eu achei que fosse importante, Ricardo, destacar, por um lado, essa hipótese Reich, como uma determinada narrativa acerca do poder, que foi o que vocês traçaram na obra Vontade de Saber, e tentar encaminhar o entendimento de que o curso em defesa da sociedade vai fazer uma análise da hipótese Nietzsche, ou seja, dessa crônica de uma analítica do poder a partir da guerra. Certo? E aqui a gente tem algumas questões de método,
Não sei se seria interessante colocar, eu acho que talvez já esteja mais com 1 hora de exposição. Enfim, eu acho que estrategicamente seria interessante a gente abrir um pouco para o debate, tá bom? E se houver questões nesse sentido, a gente traz um pouco para as questões de método ou para as questões temáticas que o livro Em Defesa da Sociedade vai trazer. Mas eu queria parabenizar o Ricardo aí pela iniciativa. Eu acho que foram escolhas muito acertadas, principalmente nesse tempo. Quer dizer, eu trabalho com essas 2 obras, a vontade de saber e Em Defesa da Sociedade. Espero, né, que o grupo possa deslanchar, possa realizar aquilo que pretende realizar. Contem comigo sempre. Tá bom? Então, para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, conversando com vocês e poder trocar aí algumas palavras sobre Foucault ou sobre outros autores também que vocês tenham interesse, tá certo? Então, eu abro aqui para questões, quaisquer questões que vocês queiram colocar. Ok, Pablo, muitíssimo obrigado pela exposição inquietante e provocante. Acho que vai nos ajudar, né, abre e aplana o caminho para a leitura dessa obra. Foi ótima a lembrança que você fez da época do mestrado, porque essa metodologia mesmo que nós seguimos aqui no GEPED, tanto em Haredi como Foucault, como em Agamben, a gente já leu do Foucault Os Anormais, nós levamos quase 1 ano com Os Anormais, fazendo aquela leitura ali. Depois nós lemos a História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, levamos quase 1 ano também. É um texto menor, mas aí a pandemia atrapalhou um pouco no ano passado. A gente deu uma pausa, mas concluímos, tem 3 semanas. E agora vamos começar o Em Defesa da Sociedade. Das obras de Haredi, isso já está mais avançado, porque o grupo ele tem essa pegada, né? Mas é muito interessante porque a sua exposição traz para nós uma série de elementos, sobretudo para... Nós temos aqui 3 mestrandos que estudam Foucault, né? E alguns graduandos. Eu acho que isso vai ajudar bastante a gente. Então, fica aberto, pessoal, para vocês fazerem aí as questões para o Pablo, tá? Tanto mais específica da obra, como que vocês possam ter que relacione o pensamento de Foucault. Aproveitem a presença dele aqui. E eu queria, Pablo, começar, porque você estava falando dessa questão da crítica das grandes narrativas que o Foucault, de algum modo, vai propor, e, pelo que eu entendi, você afirma que o Foucault, ele puxa assim, um enfrentamento para a questão do marxismo e da psicanálise, porque elas têm uma pretensão de verdade, né, de uma análise mais universal, enfim. E eu fiquei pensando e lembrando, na verdade, da obra Conjecturas e Refutações do Karl Popper. Eu sei que é distante, mas me parece que o Popper vai na mesma linha, né? Só que o Popper é mais radical, ao meu ver, porque o Popper, lá em Conjecturas e Refutações, vai dizer que nós precisamos ter muito cuidado com as pseudociências, né? E aí ele puxa a faca, claramente, para a psicologia da infância do Adler, se eu não me engano, ao marxismo e à psicanálise, né? Considerando elas pseudociências. Claro que a preocupação do Popper lá é diferente da do Foucault, mas me chamou a atenção que a crítica recai sobre 2 delas, né? Coincide que o marxismo e a psicanálise estejam sobre o alvo de 2 grandes teóricos, com perspectivas bem diferentes, porque isso que você apresentou traz Foucault meio que desmontando, descaracterizando toda essa centralidade do discurso científico, né? Ou aquilo que nós poderíamos chamar de uma ciência mais dura. E o Popper vai justamente tentar demonstrar que essa ciência que o senso comum considera como ciência dura, né, as ciências da natureza, que são as que têm validade, né, justamente pela possibilidade do falseamento e tudo mais, toda aquela questão dele. Mas aí a minha questão é, até onde a análise do Foucault não reverbera e não apoia de forma negativa essa perspectiva do Karl Popper, ou seja, de última instância, gerar um certo desmerecimento das ciências humanas, né? Porque o que acaba acontecendo com o Popper é isso, ele diz, olha, isso aqui é ciência, o outro lá são saberes diversos, né?
até onde isso, ou para Foucault, isso não tem validade nenhuma, a questão dele realmente é outra. Só para a gente iniciar aqui as nossas conversas. Aí o pessoal, por favor, podem ir se inscrevendo no chat para as questões. Excelente questão, Ricardo. Enquanto o pessoal vai falando, eu vou acendendo aqui a luz. Beleza, tá ótimo. Pronto. A gente dá prosseguimento, Ricardo? Espera mais um pouco, ver se alguém se manifesta. Você poderia ir tentando fazer um comentário sobre isso, enquanto vê se o pessoal vai perdendo aí a timidez. Bora, GPdianos. Não existe pergunta errada, existe a pergunta que você não sabe. Faça aí, ou então um comentário sobre a fala, se vocês não quiserem fazer a pergunta. Mas aí você pode ir tecendo alguma apreciação sobre esse comentário que eu fiz, sobre essa indagação, e aí eles vão despertando aí. É engraçado, né, Ricardo? Como essa forma remota, ela torna a intervenção algo mais... principalmente porque geralmente está gravado, né? Então, às vezes, existe esse receio da pergunta. Receio, é verdade. Coisa que numa sala de aula, num grupo, não teria, né? Verdade. Então, é bacana. É interessante a gente perceber esse movimento. O Ednei... A Ednei Thales. E o Thales. Pronto. Ednei pode desculpa. Falar depois do Thales. Aí a gente faz esse bloco de 3. Boa tarde, professor Pablo. Muito obrigada pela sua fala. Boa tarde. Eu fiquei bastante, de certo modo, incomodada também, me incomodou bastante essa... Não é um incômodo negativo, é um incômodo negativo bom. No sentido de como que a fala do Foucault, né, bem assim na direção do que o Ricardo já ponderou também, ela coaduna com uma, eu diria assim, quer dizer, a fala do Foucault, a sua voz, né? Ela coaduna com uma possibilidade para a gente ressignificar também o que nós temos construído sobre o que é ciência, né? A ideia de que na ciência não se pode confessar muito, né? De que há um certo apagamento, muito me lembra, inclusive, um texto da Clarice Lispector, cujo título é Sobre a Escrita, em que ela fala exatamente sobre isso. O medo do qual nós somos apossados quando nos colocamos na condição de escrever, né? Que não escrevemos aquilo que sentimos efetivamente, ou que pensamos, ou que acreditamos, mas aquilo que o outro gostaria de ouvir da nossa voz, né? E eu acho que a ideia do Foucault, né, da forma como você traz, ela encontra um pouco isso, né? Por isso o meu incômodo, né? Porque isso também me incomoda. Poxa, a minha vivência, a minha forma de ser acometida pelo mundo, ela não é importante para a ciência, né? Eu preciso, de certo modo, colocar isso numa espécie de não sei, me foge a palavra aqui agora, mas eu preciso velar isso para dizer algo que os outros querem, mas não aquilo que eu desejo dizer. Então, assim, essa fala dele me incomoda, porque, na verdade, é um pouco o que eu sinto também, né? Ao passo que a gente vai escrever, a gente não pode se revelar, a gente não pode
se colocar na condição de um confessionário. A gente é o tempo todo cerceado, né? Cerceado para estar ali, ocupando um espaço que nós sabemos que é um espaço social importante, que nos emite determinado princípio de poder, né? Mas para ter poder, eu não posso ser quem eu tenho poder para ser, que é muito além daquilo que eu digo e muito além daquilo que eu escrevo. Então, assim, eu fiquei muito incomodada com isso, porque é o incômodo que eu sinto toda vez que eu vou escrever. É a sensação de cerceamento que eu tenho toda vez que vou escrever. Então, por exemplo, eu escrevo algo, e do que eu escrevo, eu só posso publicar 10 páginas, outras 12 eu tenho que engavetar para ver o que eu vou fazer com elas. Porque já se passaram 22, 25, mas eu não posso colocar todas aquelas 25, porque não é tudo lá, que as né? pessoas querem ouvir de mim. Né? Olhe lá. Pois é, então, assim, essa fala dele, né, essa forma de ver, né, a ciência, e que o Ricardo muito bem sintetizou, ela me incomoda muito também, né, porque é como se a ciência não pudesse ter sujeito, só pudesse ter coisa. Então, isso me incomoda, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Beleza, Edney, obrigado. Thales, você fala, meu querido, e aí a gente faz um bloco de 3. Aí os demais podem ir se inscrevendo para o segundo bloco. Bom, a Edney Pablo, ela é doutoranda lá de Goiás, da área de educação, e o Pablo e o Thales, que vai falar agora, é nosso mestrando aí do curso da UVA, mas está lá na cidade de Iguatu. Boa tarde, Pablo. Obrigado pela exposição. Eu tenho, assim, 3 questões que me inquietaram muito na tua fala. Enquanto eu estava falando, eu estava escrevendo, que eu consigo fixar mais. Na verdade, são 3 questionamentos, tá? Na primeira parte da tua fala, quando tu chama a atenção para esses eventos ofensivos, né, que o Foucault narra como essas descontinuidades, ou melhor, essas ofensivas descontínuas e dispersas, elas se reorganizariam através dessas micronarrativas, que eu acho que ficam muito claras na obra dele como um todo, né? Essa ideia dessas micronarrativas. E aí a pergunta, o questionamento que eu faria seria, então, a esse respeito. Como essa readequação dessas micronarrativas, né, levam a uma narrativa intersetorial? Eu, na tua fala, estava lembrando de uma aula da semana passada do mestrado, justamente sobre essa questão dessas narrativas intersetoriais, pegando como exemplo o feminismo intersetorial, que não seria apenas para as mulheres, mas para todas as microestruturas que sofrem, de certa forma, dentro dessa concepção maior de um poder dominante. Então, entrariam outras minorias para além, necessariamente, da mulher. E como essas microestruturas que se reorganizam a partir dessas narrativas intersetoriais, se elas reocupariam o poder da estrutura, que elas levariam à queda, né, porque elas reocupam um espaço. Então, eu parto da ideia de que para reocupar um espaço, eu preciso tirar quem tá nesse espaço, ou seja, usando um termo já do Agamben, essa ideia de desativar esses poderes, né, essa desativação, essa profanação desses poderes que estão postos, para eles serem reocupados por essas narrativas intersetoriais, ou então, se essas estruturas chegarem a um fim absoluto, se nós não teríamos mais essas estruturas em hipótese alguma. Ou seja, se haveria uma reocupação desses espaços a partir de um aspecto intersetorial, dessas micronarrativas que estavam silenciadas e agora elas renascem, como elas são incapazes sozinhas, elas formam um corpo maior e retornam. E se esse retorno, né, eu não sei se a alegoria vai ser feliz, mas se elas não se tornariam um novo Leviatã, de reocupar esse espaço que antes estava sobre esses poderes dominantes e que agora vão ser, vamos dizer assim, redominados ou reocupados. Então, há uma reocupação ou uma desativação? Essa seria a primeira questão. A segunda questão
seria justamente dessa transformação dessas hipóteses que o Foucault traz, que eu acho que fica muito nítido em algumas das obras dele, quando ele fala dessa transição da relação econômica para a relação de força. A segunda questão seria justamente essa. Ocorre visivelmente, de fato, esse processo de separação economia-força, se eu for pensar, por exemplo, numa ótica neoliberal, onde implicitamente a força está dentro da economia e vice-versa, ou então, se elas se rompem, e se esse rompimento seria, ou melhor, se seria um rompimento de fato ou se seria um processo de continuidade, elas só se readequariam. Por exemplo, o caso da anatomopolítica, que ele vai trabalhar na primeira parte da vontade de saber, e que ele introduz já no último capítulo, transformando-se em uma biopolítica, que ele vai desenvolver num curso próprio, onde esse tema é mais visível. Então, se seria um processo de metamorfose da própria estrutura, ou se haveria um processo de cisão. Rompeu-se, cortou-se de fato, e então a gente reinicia uma nova estrutura. Na minha percepção, pelo menos de leitor, não um leitor tão assíduo dele, eu leio ele muito mais como um comentador para me dar apoio nas minhas reflexões, mas eu noto muito mais um processo de transformação, como um sistema que está constantemente se adaptando às necessidades. No início era uma necessidade anatomopolítica, a ideia do vigiar e punir, o panóptico, aquela coisa toda, e aí ele se transforma, ele se adapta, ele se metamorfoseia num aspecto biopolítico. Se haveria um rompimento, um corte definitivo, onde esse corte ocorre, se ele existe, ou então se seria um processo de transformação mínimo, né, nas próprias estruturas para se adaptar a essa nova realidade, às novas necessidades desse sistema de poder, seja ele econômico ou de força. E o terceiro e último questionamento seria a respeito dessa questão dos discursos, né, um novo discurso, a criação desse novo discurso, a partir das hipóteses que você colocou durante a sua fala, sobretudo dessa impossibilidade de uma paz perpétua, como o Haber e outros juristas imaginam no mundo do direito, a gente sempre caminha por imaginar uma lei ideal, ou um mundo ideal, um mundo jurídico ideal. Se essa ausência de uma paz perpétua, de fato, porque a guerra ela ocorre ainda que seja de forma não visível, e aí não sei se a gente pode interpretar essa guerra não visível, por exemplo, como as disputas dentro dos estados, o silenciamento de determinados grupos sociais, a invisibilidade de outros, o disfarce, sobretudo dentro de alguns estados de modernidade tardia, como o nosso, por exemplo, naquela ideia da guerra contra o tráfico, a guerra contra a violência, se elas não seriam essas guerras que se disfarçam, não necessariamente a guerra de estados, como na pré-idade moderna, na própria Idade Média, enfim. E se não há uma paz perpétua, ou se há uma paz perpétua, de fato, se ela virá, então a gente poderia falar de um messianismo também dentro da obra do Foucault, se essa possibilidade de uma paz que virá pela desativação dessas estruturas, ela traria, ou ela poderia ocorrer, e se isso poderia ser lido a partir de uma ideia de messianismo, e eu pergunto nesse sentido, por causa da leitura que o Agamben vai fazer do Foucault. E nele fica muito nítido uma ideia de uma teoria messiânica, de um direito que não existirá, porque se há direito, não há paz. Porque alguém vai perder. Para que o direito se imponha, alguém vai ter que ser dominado. Então, se o Foucault também parte desse pressuposto, ainda que ele não traga claramente uma possibilidade ou uma visão messiânica de uma paz perpétua, mas e se essa paz for possível, se ela vai vir realmente pela desativação completa dessas estruturas. Então, acho que as três perguntas, elas meio que se alinham nesse sentido de que, para haver, para que se escute a voz dessas minorias, ou desses poderes silenciados intersetoriais, para que ocorra, de fato, uma desativação desse poder que muda, que altera-se, que reestrutura-se, e que vai assumir diversas formas, como economia, como força, como poder político, como domínio da vida, se tudo isso não levaria a uma visão de uma espécie de messianismo, onde se desativaria completamente a visão de Estado, ou poder de Estado, ou qualquer outra forma de poder de dominação, em qualquer esfera, seja política, seja na própria vida humana, em todas as suas vertentes.
né? Se há essa visão de um futuro messiânico dentro da obra do Foucault, onde se desativam todos esses elementos e, vamos dizer assim, esse homem renasce fora dessas estruturas, ou fora desse domínio. Ou se isso não é possível, se ele não dá uma resposta para isso de fato, ele traz muito mais, como filósofo, uma inquietação do que uma resposta pronta. Ok, Thales. Está com você, Pablo. Ok, agradeço ao Ricardo, a Ednei e ao Thales pelas questões. Peço um minutinho para eu buscar uma água, tá bom, Ricardo? E chego já, responderei a todas. Excelentes questões. Turma, só aproveitando, nós temos alguns pequenos ajustes depois que encerrar o evento com o Pablo, né? Aí ele sai, aí a gente fica um pouquinho só para eu ver com vocês algumas questões da agenda do grupo, tá bom? Pronto, Pablo, você já retornou, está com você, meu querido. Tá, joia. Bom, foram questões muito interessantes, complexas, né, e que vamos tentar dar conta aqui e encaminhar. Eu vou começar pela Ednei, certo? Pronunciei teu nome correto, Ednei, é isso mesmo? Ednei, por gentileza. Ednei, me desculpe. Ednei, bom, eu vou tentar aqui conversar contigo para ver se eu compreendi de fato a tua questão, certo? Porque eu tive a sensação que em certos momentos eu compreendi, mas eu tive a sensação que em certos momentos eu não compreendi. A vida é assim, né? Às vezes a gente tem uma sensação que compreende em parte e não compreende em parte. Você mencionou um incômodo. Em relação a uma certa leitura que o Foucault faz acerca da ciência, né? E a minha fala, enquanto alguém que está trazendo isso, essa leitura que o Foucault está trazendo da ciência, eu queria compreender melhor a natureza desse teu incômodo, que não ficou muito claro para mim, mas ficou claro, não é, que quando você diz, poxa, será que o nosso relato não importa para a ciência? Será que aquilo que a gente faz não importa para a ciência? Será que a minha vida, a minha experiência, a minha pesquisa, a minha vivência, tudo que eu aprendi não importa para a ciência? É isso que esse carequinha, filho da mãe, que viveu entre os séculos, entre a década de 50, 60, 70, é isso que esse cara está dizendo? É curioso que você mesmo disse em um certo momento, disse assim, poxa, mas eu sinto esse incômodo também. Eu sinto, de fato, um pouco isso em relação à ciência, eu sinto um pouco isso em relação aos saberes. Me recordo uma situação que você disse isso. E o que eu te digo é o seguinte, Ednei, o Foucault, ele não doura a pílula. Então, quando ele vai falar acerca das ciências, dos saberes, dos dispositivos de poder, ele não vai enfeitar, ele não vai buscar dar uma versão mais aprazível, mais legal, mais bacana daquilo que é a ciência, mas ele vai analisar a ciência justamente nessa dureza que você está falando, certo? Justamente nessa dificuldade que muitos de nós temos em sermos contemplados, reconhecidos, escrevermos, ou, indo além, nessa dificuldade de fazermos ciência. Então, essa sensação de cerceamento
acho que você falou alguma coisa nesse sentido, me corrija se eu estiver errado, certo? Me corrija se eu estiver errado, mas acho que você falou numa sensação de cerceamento, não falou? Ou não? Ou estou errado? Então, é isso que o Foucault está analisando. Ele não está endossando o cerceamento. Eu não sei se você entendeu dessa forma. Ele não está dizendo, não está endossando o cerceamento. Mas para que a gente enfrente o problema, digamos assim, dos efeitos de poder de dominação da ciência, é importante a gente compreender essa função específica que a ciência exerce, né? Então, nesse sentido, é claro que há um outro discurso que vai dizer o seguinte, que existem várias formas de ciência, existe uma multiplicidade, existem distintas concepções de ciência, o positivismo é só uma delas, quer dizer, essa ciência quantitativa, positivista, é só uma delas. O que eu posso te colocar é que o Foucault, ele não vai, e muitos outros também, enfim, pessoas que a gente poderia colocar, vai compreender que as coisas não são bem dessa forma. Quer dizer, existe o que tem de pesquisa quantitativa, né? Eu já participei de banca do pessoal da educação, da psicologia, da filosofia. O que tem de pesquisa qualitativa, cheia de dado, e que se utiliza de procedimentos positivistas até o talo, não é brincadeira. Não é brincadeira. Dados, estatísticas, números, conclusões, objetivos, metas, justificativas e tal. Então, por mais que a gente queira dizer que está fazendo uma coisa hermenêutica, compreensiva, qualitativa, via de regra, a ciência e a pesquisa acadêmica, elas estão eivadas desses mecanismos de poder de dominação da ciência, você percebe? Então, assim, é aquela coisa, o carteiro entrega a carta com a má notícia, mas a má notícia está na carta, não está no carteiro. É um pouco do que o Foucault está fazendo, e é um pouco do que eu estou fazendo em terceira mão, né? Na medida que eu estou trazendo elementos que efetivamente o Foucault falou, certo? Efetivamente o Foucault falou em relação à ciência. Então é nesse sentido que, né, já fazendo também um diálogo com a questão colocada pelo Ricardo, não sei... Assim, eu não entenderia e que existe exatamente uma desqualificação das ciências humanas em relação às outras ciências. No limite, eu entenderia que existe o contrário, no sentido de que o problema da ciência é um problema que se resolve para uma análise política da sociedade, para uma análise política dos mecanismos de saber, para uma análise política das relações subjetivas. Então, vamos olhar a ciência desde esse ângulo. Vamos olhar a ciência não do ponto de vista interno das suas proposições, da sua lógica, né, da sua relação com a empiricidade. Não vamos olhar a ciência desse ponto de vista, né, que seria, vamos dizer assim, aquilo que os cientistas duros das ciências naturais e tal gostariam. Vamos olhar a ciência do ponto de vista do seu efeito político. Quando que a ciência é evocada? Para que ela é evocada? Em que circunstâncias ela é evocada? E mais, o Foucault vai dizer, que saberes a ciência exclui? Né? Está no texto escrito de uma maneira literal. Quem vocês querem desqualificar quando vocês dizem eu que sou cientista faço ciência? Quem vocês querem desqualificar quando dizem isso? Então, quer dizer, e daí que ele vai emendar. As genealogias, elas são anti-ciências porque elas combatem os efeitos de poder próprio da ciência. A mensagem, ela ataca o fígado, é uma mensagem meio ruim, mas a mensagem, quer dizer, de certa maneira é essa a denúncia que o Foucault, digamos assim, denúncia talvez seja uma palavra pesada, mas é essa a leitura que o Foucault está fazendo acerca das ciências, né? E, então, assim, eu tenho super vontade, Ricardo, de ter um aprofundamento maior em Popper. Eu me lembro de uma maneira muito saudosa dos tempos lá da filosofia, do mestrado, que a gente tinha professores excelentes de filosofia analítica, né? O Guido, grande figura, o Tarciso também, enfim. Eu sempre quis manjar dessas coisas, né? No sentido eu sempre quis ter um manejo, e tentei durante um certo tempo, né? Tive aula sobre Wittgenstein com Manfredo, que foram coisas impressionantes. E vários outros professores que agora eu não me relembro, não me recordo,
Então, eu acho que enfim, eu acho que é um pensamento super interessante. O próprio Foucault, ele diz assim, há um certo momento, salvo engano, no curso do Governo dos Vivos, em que ele vai falar assim, com muito lamento que eu digo que não sou filósofo analítico. O Foucault manifestou em alguns momentos esse flerte para com a filosofia analítica, que é uma coisa muito, muito interessante, né? Mas eu acho que o Foucault vai fazer uma diferença entre saber e ciência, né? entre discurso e ciência, e como a gente pode perceber, né? Acredito que isso vai ficar claro com a leitura do curso, as genealogias, elas não são ciências, certo? Elas são formas de ataque à ciência. Mas como é possível um discurso não ser ciência? É possível. É possível se a gente caracterizar de uma maneira talvez atenta o que marca uma ciência. O que é que marca uma ciência? Do ponto de vista do Foucault, você não pode falar em ciência se você falar nesses efeitos centralizadores de poder que certos discursos e que se colocam entronizados acima de outros, né? Então, em relação ao marxismo e à psicanálise, tem essa ambiguidade, né? Tem essa dúvida, porque, por um lado, são saberes que sinalizam um movimento de rompimento com as grandes narrativas, e, por outro lado, são saberes que fazem esse movimento de retroversão, né? Que fazem esse movimento de buscar, novamente, situar as escolas oficiais de psicanálise e tal. Eu fui uma pessoa que transitei um pouco pela psicanálise. A minha formação é psicologia, eu sou psicólogo de formação, né? Dei aula por 11 anos, um curso de psicologia, e agora eu sou professor do setor de psicologia. Então, assim, a gente percebe certos movimentos de poder em torno dessa ambição de cientificidade, que é uma coisa muito particular, muito específica, ao mesmo tempo que a gente percebe a teoria psicanalítica atingindo os pilares fundamentais, assim, os pilares mais caros da ciência moderna, certo? Então, vou tentar passar rapidamente pelas questões do Tales, né, que foram... Você falou 3, mas eu contei 4, Tales. Mas a gente chega lá. Bom, eu vou começar pela tua terceira questão, que eu percebi, certo? Que você fala da continuidade entre as relações de força. Haveria continuidade ou ruptura entre as relações, entre você afirmar que o poder... Não, tranquilo, não precisa pedir perdão, não. Eu acho bacana esse movimento assim, de trazer muitas questões, até porque ativa aí o nosso raciocínio, e eu que te agradeço. Salvo engano, certo? Você me corrija se eu tiver compreendido de maneira equivocada a tua questão, mas versa sobre o poder como relações de força, o poder como relações econômicas. Se haveria uma ruptura, se haveria uma continuidade entre isso. Salvo engano, você muito bem colocou, né, obras posteriores, o Nascimento da Biopolítica, também tem Segurança, Território e População, em que o Foucault vai se dedicar a uma análise econômica, a uma análise dos fisiocratas. Eu quebrei a cabeça assim, por várias sextas, me detendo muito nesses cursos, né, na disciplina, junto ao Silvio, né? Então, evidentemente, é claro que o Foucault tem uma preocupação em fazer uma análise, né, sendo ele alguém que define o poder como relações de forças, relações afetivas de força, ele tem uma preocupação muito grande em estudar como certas teorias econômico-sociais repercutem, não é, e acionam as formas de poder na sociedade. Só que o que é que a gente repara? A definição de poder como relações de força é algo que permite, Tales, uma gama de estratos de análise muito mais ampla do que a definição do poder como relações econômicas, e é isso que o Foucault vai fazer a partir de 1980. Por que o Foucault estava falando sobre a fisiocracia, o neoliberalismo, o ordoliberalismo, o estado de polícia, e por que ele, de repente, vai falar sobre a Grécia Antiga, o cristianismo, a erótica econômica, a dietética, quer dizer, a parresia? Por que o Foucault salta 2000 anos atrás para dar continuidade à sua pesquisa? E aí é o que ele vai esclarecer no curso do Governo dos Vivos, que é um curso de 1980. Somente a racionalidade econômica
somente a objetividade dos saberes não dão conta daquilo que eu quero explicar. Aí ele vai dizer, o que é que eu quero explicar? Eu quero explicar a obediência. Essa é a palavra que o Foucault utiliza. Né? Como se constituiu para nós, sujeitos do pensamento modernos, a obediência, as práticas de obediência, o que nos leva a obedecer. E aí o Foucault recorre ao cristianismo, à Grécia Antiga, tá certo? Então ele não está deixando de falar de relações de força, mas essas relações não são relações econômicas. A confissão cristã, ela não tem nada a ver com o processo econômico. O exame de si, não é? A parresia, não é um processo econômico. Não se trata de relações econômicas, mas se trata de relações de poder. Certo? E aqui vai um outro entendimento que a gente coloca, que o chamado terceiro Foucault, né, o Foucault de 80 a 84, não abandonou de forma alguma a análise das relações de poder. Só que ele tomou como horizonte de análise uma outra coisa, mas ainda permanece uma analítica das relações de poder, certo? Certamente não sobre esse grande peso das formas de dominação, da guerra, do racismo de Estado, como ele coloca aqui no curso em defesa da sociedade. Mas está em jogo, sem a menor dúvida, uma análise das formas de poder. Certo? Você trouxe uma questão sobre a interseccionalidade, né, ou intersetorialidade, como algumas pessoas falam. Salvo engano, foi tua primeira questão, não é isso? Como essas narrativas levam à interseccionalidade. Eu acho que é justamente esse link que eu gosto muito dessa primeira aula, né? Então, eu aqui e acolá estou revisitando ela, e revisitei por ocasião do nosso encontro aqui, e me veio à cabeça imediatamente essas, digamos assim, uma espécie de multiplicação dos movimentos minoritários, /identitários, barra da diferença, né? Que é sempre complicado a nomenclatura, mas a gente não tem só um feminismo, certo? A gente tem vários tipos de feminismos. Eu tenho orientandas que têm trabalhado essas questões, né, e amigas, né, que têm me colocado muito a par em relação a essas questões. Então, você tem, por exemplo, um cyberfeminismo, que vai considerar que, um pouco, né, em sintonia com aquilo que o Foucault falou, que a forma mulher, o ser mulher, é aquilo que oprime concretamente certos corpos. Então, por exemplo, a relação com a menstruação, a relação com a gravidez, a relação com os hormônios, a relação com a amamento, essa responsabilidade biológico-moral do corpo feminino, tudo isso as cyberfeministas, né, e a Donna Haraway é uma referência nesse sentido, elas vão contestar. Né? Elas vão contestar. Por outro lado, vai haver um feminismo mais inclinado a uma certa tendência naturalista, que é o feminismo mais ligado às questões ecológicas, mais ligado ao veganismo, que vão compreender, não é, que, digamos assim, esse processo de devir mulher seria importante para suavizar uma certa dominação na natureza, uma certa estrutura de dominação. E elas vão combater as cyberfeministas também, porque apesar de serem feministas, estão dizendo coisas diferentes. Então, perceba, eu estou dando esses dois exemplos só para corroborar o que você está falando, que é esse processo de multiplicação das diferenças. Então, talvez a gente possa encampar aqui uma tese provisória de que, ao invés de nós estarmos assistindo ao ocultamento dessas bifurcações entre os diversos movimentos, segmentos minoritários, a gente está assistindo à multiplicação disso. A gente está assistindo à multiplicação disso e, evidentemente, as reações disso, né, de um campo mais conservador, neoconservador, de certos estratos do capitalismo, mas a gente vem assistindo à multiplicação dessas formas. Né? E a interseccionalidade, da forma como eu tenho compreendido, tem a ver com o entrelaçamento entre os distintos marcadores minoritários, identitários, enfim, a questão da sua conexão específica com a sexualidade, com a sua conexão em relação aos sistemas de classificação racial, com a sua conexão de acordo com o sistema de classificação de gênero, com a sua experiência, enfim, em função da sua regionalidade, se é do Nordeste, do Sul, do Sudeste. Curiosamente, essa questão da regionalidade vem aparecendo muito pouco, né? Assim, muito pouco. Parece que agora, depois que a Juliette ganhou o Big Brother, parece que precisa isso acontecer para se pensar a questão da regionalidade dos marcadores identitários do ponto de vista da regionalidade.
Mas como nós gostamos muito de importar dos Estados Unidos da América tudo, né, não só os produtos, mas inclusive os problemas políticos, curiosamente, as pautas que nos chegam trazem pouco esse componente regional, que é uma coisa que eu venho assistindo, que é um fato bastante importante. Né? Basta a gente chegar com sotaque forte e se meter a dar aula na UFRJ, na USP, na UERJ, e que a gente vai ver o que é ser nordestino, tá entendendo? Então, eu acho que são essas questões que vêm aparecendo. As questões ligadas às particularidades, às regionalidades. Eu acho que é possível que, se eu entendi bem o que você falou, a gente tem uma espécie de reterritorialização, ou seja, esse espaço, né, porque essas narrativas, elas, a princípio, não é que elas ocupem o mesmo lugar, mas elas quebram uma hegemonia. Certo? Uma metanarrativa é algo que enfraquece, não porque uma outra metanarrativa chegou no lugar. Certo? Uma metanarrativa, ela enfraquece porque você pluraliza as metanarrativas. Porque uma metanarrativa, ela vive do silenciamento das outras narrativas. É isso que o Foucault diz, que às vezes é difícil a gente entender, mas a ciência, quando a gente fala a ciência, ela vive, certo? De uma forma de marginalizar outros saberes como possíveis de serem saberes legítimos. Então, a ciência, com A maiúsculo, vive disso. Da mesma forma, a metanarrativa vive da exclusão de outras narrativas. E sem nenhuma dúvida, assim, todos os riscos do mundo que a gente corre dizendo isso enfim, nos tempos de hoje, na aula gravada, eu não tenho dúvidas de que as políticas identitárias, né, as múltiplas políticas identitárias, elas vêm assumindo certos estatutos de oficialidade, elas vêm, eu diria, né, Thales, eu diria que elas não estão só fazendo o bonito trabalho de picotar as metanarrativas, de atacar as metanarrativas, mas elas estão tentando criar outras, algumas, certo? Algumas formas específicas de lidar com isso, estão criando outras metanarrativas que eu não tenho nem constrangimento de dizer, que existem certas versões dessas políticas, enfim, das múltiplas minorias, ou muitas que se diz identitárias, existem certas versões disso que é extremamente perigoso, que é extremamente segregacionista, e que pode causar, digamos assim, uma série de movimentos sociais muito parecidos com aqueles que se combatia, né? É claro, né, que isso está longe de dizer respeito da maior parte desses movimentos, mas se a gente for, enfim, se a gente for olhar de perto certas coisas, a gente vai observar melhor algumas coisas que talvez a gente não queira ver, certo? Inclusive, você fala sobre a questão do messianismo, né, se haveria um messianismo no pensamento do Foucault. Eu sei que essa questão ela vem muito do horizonte do Agamben, né? Eu te peço até desculpas, mas eu não saberia te encaminhar isso de uma maneira muito clara. Mas o que eu posso te dizer a partir desse curso em defesa da sociedade, o Foucault vai dizer que esse discurso histórico-político das guerras, ele vai compreender que a decisão final, ou seja, a paz definitiva, o estabelecimento, a trégua, né, a grande trégua, o juízo final, essa coisa meio escatológica, ela não viria dos juízes, ela viria das armas, ela viria dos canhões, ela viria das bombas, né? Então, como Foucault vai dizer, eu vou ler aqui até um trecho literal dele. O fim do político seria a derradeira batalha, isto é, a derradeira batalha suspenderia afinal somente o exercício do poder como guerra continuada. Certo? Não sei se isso responde à tua questão, mas o que o Foucault faz, mais uma vez, é mapear certos discursos. O Foucault ele tem muito cuidado no momento de se posicionar em relação a determinadas coisas, mas o que ele faz é mapear certos discursos, e ele está mapeando, né? Eu não acho que o Foucault assuma um messianismo ou assuma um antimessianismo. Nesse momento, até onde eu pude ler do Agamben, ele é diferente do Agamben. Ele é diferente, ele não... É muito difícil você ver o Foucault dizendo assim, vamos por aqui, vamos fazer por aqui, vamos propor isso aqui. O Foucault não faz isso. Ele
vai muito no sentido de mapear e fazer uma radiografia do que se passa, né? Bom, eu espero ter conseguido dar um encaminhamento a contento, não sei se consegui, mas vocês ficam à vontade para retornar, para ter o efeito de retorno, né, como diz o Thales, o efeito de retorno das questões aí que a gente tentou encaminhar. Foi ótimo, viu, Pablo? Acho que as questões também, né, o Thales, a ânsia dele aí de relacionar Foucault e Agamben criou uma série de situações, mas foi ótimo, os encaminhamentos foram ótimos. Quer dizer, o Benedito disse que já tinha sido contemplado, né? Nós já estamos também com a avançada hora, e eu tenho outra atividade agora, às 18, estou 7 minutos atrasados, mas eu queria, antes de tudo, agradecer demais ao Pablo pela generosidade do tempo. Está todo mundo nessa pandemia uma loucura, num corre-corre danado, com aula, com evento, com orientação, e com toda essa dificuldade que nos traz o mundo virtual, e o tempo cada vez mais exíguo, e a generosidade do Pablo de estar conosco, de partilhar as suas compreensões, a sua pesquisa, tanto tempo que ele está aí pesquisando Foucault, isso é de grande valia para nós. E ficamos muito gratos com a disponibilidade para outros momentos, com certeza será convidado a estar conosco novamente, né? O GEPED já tem 9 anos de existência, e aí a gente sempre vai chamando um ou outro, e aí retornando alguns que têm essa disponibilidade, certamente lhe chamaremos novamente, Paulo. Muitíssimo obrigado, meu querido, pela sua presença. Eu abro agora para você fazer aí as suas considerações finais e a gente poder encerrar. Ricardo, eu que agradeço a você pelo espaço, pela oportunidade, pela possibilidade de conversação com o grupo, né? É sempre uma satisfação imensa para mim, uma alegria imensa estar podendo realizar esses debates, essas conversas. Isso deixa a gente menos sozinho, né? Isso deixa a gente mais com a sensação de companhia, de pertencimento, de conversação, e essas coisas têm sido cada vez mais importantes nos dias de hoje. Então, eu parabenizo a você e ao pessoal do GEPED pelo convite, assim, pelas questões que foram muito boas, muito oportunas, e contem comigo para o que precisar, e vida longa aí ao GEPED. Parabéns, Ricardo, obrigado pelo convite. Valeu, querido, obrigadão. Turminha, eu tinha dito que ficaria com vocês, mas em vista do outro evento, a gente remarca, sexta-feira que vem nós nos encontramos às 16 horas. Abração a todos, bye bye. Muito obrigado pela presença. Valeu. Valeu, professor.